Salve pessoas, beleza? Aqui é o Felipe. E para não perder o costume, esse é mais um daqueles vídeos em que eu somente ligo a câmera, monto o PC e troco uma ideia sobre alguma coisa que tenha ciência relacionada. Bom, então para quem não sabe, em 2015, mais ou menos, eu comecei com um canal no YouTube onde eu fazia videoaulas de física para ajudar o pessoal no ensino médio, no Enem. Consegui ajudar muita gente, então foi muito legal. Depois de um tempo, eu parei um pouco com o canal no YouTube e depois que mudou as diretrizes, eu acabei perdendo a minha monetização. Então, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para que o algoritmo possa me alavancar novamente. Se você está vendo pelo Instagram, vai no link da minha bio, lá tem todas as minhas redes, o Facebook, o YouTube, o TikTok e assim por diante. Se você puder, te convido a me seguir em todas elas. E o tema que eu escolhi para a gente trocar uma ideia hoje é sobre divulgação científica. Então, todas as vezes que você está numa rede social, seja ela qual for, Facebook, o YouTube, o TikTok, o Quai, entre outras, ou no Instagram também, e tiver rolando o feed e aparecer alguém ali falando sobre algo de ciência, provavelmente, se não for um charlatão que tudo para ele é a física quântica, de alimentação quântica, processo quântico, se não for isso, se for alguém falando seriamente de ciência, isso é um trabalho chamado de divulgação científica, né? Então, são pessoas, geralmente, que têm algum conhecimento específico ou mais genérico, que é o meu caso. Então, eu gosto de discorrer um pouquinho sobre biologia, física, astronomia, astrobiologia, geologia, enfim, química também, bioquímica. Então, eu tenho algumas predileções na área da ciência, claro, mas eu gosto de falar um pouco de tudo. Então, eu não tenho um conhecimento muito específico. O meu conhecimento, o meu tipo de conhecimento, ele é mais genérico, digamos assim, né? Então, eu consigo falar um pouco de tudo de forma não muito aprofundada, não muito afunilada em um assunto específico. Obviamente que em algumas coisas eu me aprofundo mais do que outras. Então, dá para ter a impressão, para quem às vezes não domina um determinado assunto, achar que eu tenho um conhecimento bastante específico. Em algumas áreas eu até tenho, né? Eu tenho predileção por física, por exemplo, astronomia e biologia. Então, dentro dessas áreas, são áreas que eu me dediquei mais para estudar e para buscar informação. Lembrando que, obviamente, que não são todas as pessoas que conseguem fazer um trabalho de divulgação científica que seja mais sério, digamos assim. No meu caso, aqui no perfil, como vocês têm reparado, eu gosto de trocar uma ideia, de falar gíria ao mesmo tempo, de falar de forma bem informal, porque com o tempo eu aprendi que eu não preciso criar um personagem ou uma postura de alguém que vai falar de ciência e logo tem que manter uma postura mais formal, ou como se estivesse dentro de uma sala de aula. Então, o nosso papo aqui é uma trocação de ideia como se você me conhecesse mesmo na vida real. Então, se você me conhecer um dia, você vai ver que eu troco ideia dessa forma. E não é porque eu estou falando de ciência que eu tenho que vestir uma roupagem de um professor que está dentro de uma sala de aula. Então, essa não é a ideia. Então, você está me vendo aqui da forma que eu me visto, é, com um brinco, alargador, boné, risco na sobrancelha. Então, assim, essa é a minha proposta, né? Porque, afinal de contas, todos somos pessoas e eu não vou me mudar para eu aparecer. Se eu tiver que aparecer, eu não vou me mutilar para estar aqui. Vai estar o Felipe como ele é por completo, falando de ciência ou, ou não. Então, esse sou eu, para quem me conhece já sabe. Então, eu não visto uma roupagem para fazer o trabalho de divulgação científica. Inclusive, eu acho que isso aproxima muito mais as pessoas de mim do que se eu tivesse mostrando uma pessoa que eu não sou, né? Então, com o tempo, eu adquiri isso. Lá no início, para quem até se eu não excluir, eu ocultei os vídeos no YouTube de alguns anos atrás, porque é algo que me assistir me incomodava, simplesmente porque eu via que eu adotava uma postura que, no final das contas, não era eu. Então, eu decidi voltar, só que eu decidi voltar com essa proposta de ser quem eu sou. Então, o Felipe que você está vendo aqui nos vídeos é o Felipe que você conheceria na vida real. E como eu dizia, o tema que eu trouxe aqui hoje é sobre divulgação científica, né? Então, eu faço divulgação científica desde 2015. Eu não sei se eu posso dizer que em 2015 já era uma espécie de divulgação científica, porque eu comecei gravando videoaulas mesmo, aqueles vídeos bem chatos para escolar mesmo, né? Então, dentro da grade de ensino e tudo mais, então, eu acho que
eu não sei se isso pode ser chamado ou considerado uma divulgação científica. Mas algum tempo depois, talvez 2017, alguns 2 anos depois, mais ou menos, eu comecei a falar de diversos assuntos em ciência. Minto, eu comecei a falar de física mesmo, o nome do canal era Física Clássica, né, então, depois que eu comecei aliás, que eu terminei esses 2 anos de projeto ali, em que eu fiz o conteúdo para ensino médio ou para ajudar o pessoal a passar no Enem, eu ajudei muita gente, tive um bom alcance ali, no YouTube com esses vídeos. Eh, Depois disso, lá em meados de 2017, mais ou menos, eu comecei a falar não só de algo chato, como se eu estivesse numa sala de aula. Eu comecei a falar de física trocando ideia mesmo, tipo, falando de Newton, de relatividade geral, gravitação e assim por diante. Então, eu comecei falando de física mesmo, uma vez que a proposta era falar sobre física, né, dar aula de física. E essa ideia de fazer algo mais genérico veio só depois, né, mais para frente, sobretudo quando eu entrei na universidade de para fazer biologia, né. Então, a partir daí, foi que eu comecei a me interessar em falar sobre outras áreas. Então, talvez a divulgação científica mesmo, ela só tenha vindo aí nesse período que foi por volta de 2019. Mas eu não tenho certeza se o que eu fazia antes, já em 2015, é uma espécie de divulgação científica ou não. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. E obviamente quando eu comecei a fazer isso no YouTube, né, eu deixava os links, as fontes dos artigos, da literatura e tudo mais, né. Depois eu fui reparando que as coisas se modernizaram um pouco e as pessoas começaram a pedir links, então, a gente enviava o link para as pessoas, que solicitavam, né, o link dos artigos e tudo mais. Mas mesmo assim no YouTube eu sempre costumava deixar, a fonte na descrição. Obviamente que aqui pelo Instagram, pelo TikTok ou outras redes que são, vídeos mais rápidos, né, a gente não coloca mais a fonte, porque não é nem clicável o link, né, então a gente sempre fala que se você quiser, você pede que a gente envia para vocês. Isso é uma coisa muito legal, esse negócio de colocar a fonte, em relação àquilo que você está falando, foi uma coisa que a gente aprendeu, sobretudo com o Pirula. Inclusive, ajude o Pirula, a vaquinha ainda está aberta, e ele ainda precisa da nossa ajuda. Então o Pirula trouxe esse aprendizado aí para nós da divulgação científica, o que tornou esse trabalho, muito mais credibilizado quando ele propõe a ideia da gente colocar a fonte, né, daquilo que a gente está falando. Senão qualquer um pode falar qualquer coisa. Então o Pirula ele foi um grande pioneiro, na divulgação científica aqui no YouTube. E aí ele serviu como referência, enfim, para mim e para para a torcida do Corinthians inteiro, porque, né, o cara é muito bom e foi uma excelente ideia. Como eu disse aqui pelas redes, no TikTok, no Instagram, não tem como fazer isso, mas se você precisar de algum link sobre algum tema que você viu, é só solicitar que eu envio para você. Bom, e o trabalho de divulgação científica, a princípio, ele seria basicamente, um dos desafios, né, da divulgação científica seria, pegar um conhecimento complexo, né, que a ciência geralmente ela traz um conhecimento muito complexo de um recorte da realidade, e o nosso trabalho seria traduzir ou transformar essa linguagem mais acadêmica em algo mais informal, né, de forma que a gente possa conectar, outros tipos de público, de forma que o conhecimento ele não seja algo restrito somente da academia, né, ou de quem tem condição de comprar o conhecimento, se é que vocês me entendem. Então muita gente não tem condição e nem tempo de fazer uma universidade, mas gosta muito, sei lá, de biologia, química, astronomia, e o nosso trabalho de divulgação científica é uma forma de trazer para essas pessoas um conhecimento acadêmico ou da literatura, de artigos e assim por diante, numa linguagem já convertida nisso aqui, nesse modo de falar, que é uma forma eh, mais didática, de repente, ou mais fácil de compreender. Eu não preciso falar aqui o tempo inteiro de forma técnica, porque a minha ideia não é atingir pessoas de dentro da academia, mas é atingir você que tem uma curiosidade, que gosta disso aqui. E quem sabe, eu possa, por exemplo, te influenciar em fazer uma faculdade ou estudar alguma coisa de forma mais aprofundada, ler um livro, enfim, acompanhar artigos, fontes confiáveis de ciência. Então, se a gente conseguir fazer isso, que seja para 5% do nosso público, isso já seria de grande, notoriedade para nós, assim,
no nosso interior. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Então, para mim, né, da minha visão, a divulgação científica é basicamente isso, né? É a gente que tem acesso, que teve acesso à universidade, ao conhecimento, à metodologia da ciência, poder trazer um conhecimento para vocês de forma mais simplificada na linguagem, descomplexificar. Não sei nem se existe essa palavra, estou falando agora, mas é uma forma que a gente tem de Ih, puta, fodeu, não lembro nem como fala mais. Mas, enfim, é tirar essa complexidade da linguagem acadêmica e transformar nessa linguagem mais informal, para que você, na sua casa, no seu horário de lazer, que tá rolando o feed aí, possa aprender alguma coisa de relevante e de importante sobre ciência, seja na biologia, da bioquímica, da geologia e da física, enfim. Essa é a nossa pretensão, é trazer para vocês o conhecimento de forma mastigada, digamos assim. E além disso, é óbvio que divulgador científico mesmo, ele acredita que o conhecimento ele deve ser democrático, democratizado, né? O que que isso significa? Significa que a gente acredita que o conhecimento deve alcançar o máximo de pessoas possível, para que ele não seja algo restrito, como eu disse lá atrás, somente para quem faz uma faculdade, né? Ou para quem tem grana para comprar. Então, a gente acredita que o conhecimento ele deve ser democratizado. E cuidado, porque no meio da divulgação científica também tem muita gente que é desonesta ou que prega sempre, né? Tô falando de divulgador científico mesmo. Direto você vai ver divulgador científico falando: adote um divulgador científico, contribua com a divulgação científica no Brasil. E geralmente essa pessoa está lá em cima, né, em questão de, digamos assim, de fama, né, já teve um alcance muito alto, e você não vê essa pessoa pegando um divulgador científico de base, né, ou alguém que está no primeiro, no segundo semestre, começando com esse trabalho, e levando no canal dela para dar um up, para ajudar, você não vê. Então essa pessoa geralmente ela só chama outras pessoas que já estão famosas para ir no podcast e tudo mais. Então, na minha opinião, esse é o divulgador científico, é o pseudo divulgador científico. Ele é o falso divulgador científico, porque ele não apoia a ciência. Sendo que uma pessoa que começa esse trabalho lá, já logo no início da faculdade, ela tem uma importância de base fundamental, porque como ela está no início da sua graduação, por exemplo, a linguagem que ela tem vai ser assimilada por pessoas que estão no mesmo nível intelectual daquele momento. Então, é fundamental, é tão fundamental quanto alguém que já tem uma graduação, que já tem um mestrado, já tem um doutorado. Então, assim, divulgador científico que apoia a divulgação científica, ele ajuda aqueles que estão lá embaixo, que estão começando. Então, para mim, quando eu percebo que ou o divulgador ele é desse jeito, ou ele é muito estrela, você vai falar alguma coisa, o cara já acha que ele tem todo o conhecimento do mundo para ele. Então, assim, são pessoas que eu estou distante, eu até deixo de falar, de me comunicar, enfim, de apoiar mesmo, porque se o apoio não é recíproco, então, para mim, não dá. Então, pode ter certeza que se você divulga ciência, você me apoia, eu também apoio você. Você pode me cobrar, pode mandar mensagem, estou aberto para collab, para parceria, o que for. A divulgação científica e a ciência é uma coisa só. Então, acho que a gente tem que se ajudar. Beleza, pessoas? Para não estender muito, é isso que eu tenho para falar de divulgação científica. Espero que você tenha gostado. Se você não me conhece, já me segue, ou dependendo da plataforma, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha para que o algoritmo possa me alavancar e me mostrar para mais pessoas. Muito obrigado. Meu nome é Felipe e eu falo de ciência. Até a próxima.